se a África se unisse e formasse um só país, como ele seria? Este tema foi sugerido por eles. A África hoje é constituída por 54 países independentes e algumas ilhas que fazem parte de outros países europeus. E uma união de todos esses países é praticamente impossível, principalmente se considerarmos uma união da África do Norte, de maioria islâmica, com a África subsaariana, onde a maioria são cristãos e de outras religiões africanas. E sabemos que essas religiões não se dão muito bem juntas, né? Mas ignorando todas essas questões, como seria esta África unificada? Bem, assim como na Europa existe a União Europeia, na África existe a União Africana. E apesar dela não ser tão avançada como a União Europeia, nela já participam todos os países africanos, com exceção, claro, das regiões dependentes. A União Africana tem como objetivo a integração e solidariedade entre os países constituintes, e não exatamente a criação de um país único. Pelo menos não de cara. Algumas propostas bem avançadas, como a de uma moeda única, que se chamaria Afro, que deverá ser implantada nos próximos anos, além de um banco central também. Então, não está muito longe. Então, para nossa união hipotética, todos os países constituintes da União Africana resolvem se unir e formar um só país, para combater os problemas do continente. Com isso, as ilhas dependentes declaram independência e se juntam à grande nação africana, que se chamaria África Unificada ou simplesmente África. A bandeira seria esta. Com isso, teríamos um país com um território de 30.370.000 km², cerca de 20% da superfície terrestre, sendo este, de longe, o maior país do mundo. O país teria uma população de 1,216 bilhões de pessoas, com uma densidade demográfica de 36,4 pessoas por quilômetro quadrado, sendo assim o terceiro país mais populoso do mundo, atrás da Índia e China. Incrível como ninguém passa da Índia e da China. Porém, isso não ficaria assim por muito tempo. A população africana é a que mais cresce no mundo inteiro, sendo que na próxima década o país irá passar ambos, China e Índia, sendo o país mais populoso, tendo pessoas de várias etnias diferentes. O continente africano é um dos mais multiculturais do mundo. Existem tantos grupos étnicos diferentes, já que não existe um grupo dominante. Com isso, temos também as línguas, que assim como as etnias, existem várias delas. Estima-se que entre 1.500 a 3.000 línguas são faladas em todo o continente. Aqui está um mapa que demonstra isso melhor. As línguas mais faladas são árabe, principalmente na parte norte do continente, Swahili, Berbere, entre outras línguas africanas. Além disso, existem as línguas europeias, como inglês, francês e português, que são línguas francas, faladas por parte da população. Em muitos dos casos, é fácil encontrar africanos que falam 2 ou mais línguas africanas e mais uma língua europeia. E como seria a economia? Bem, ela seria a oitava economia mundial, com PIB nominal de 2,190 trilhões de dólares, à frente da Itália, porém atrás da Índia. O PIB per capita seria de 1,809 mil dólares, podendo ser comparado ao PIB da República do Congo sozinho. Ah, e não confunda a República do Congo com a República Democrática do Congo, são dois países diferentes. O IDH seria de 0,524, sendo considerado baixo, podendo ser comparado ao IDH da Nigéria sozinho, sendo que em algumas regiões o IDH é alto e em outras ele é extremamente baixo. E a capital? Bem, essas são as cidades mais populosas da África, e a capital provavelmente seria Addis Ababa, a atual capital da Etiópia, pois é lá a sede da União Africana. A cidade mais populosa do país seria Lagos, na Nigéria, porém a maior cidade em termos econômicos seria Cairo, no Egito. E as religiões? Bem, o continente africano é bem dividido quando se trata de religião, sendo que o país seria quase que igualmente dividido entre cristãos e muçulmanos, cada um com cerca de 42%, sendo que a maioria dos cristãos estão localizados na parte sul e os muçulmanos na parte norte. Além disso, existem várias religiões tradicionais de origem africana que representariam cerca de 10% da população, cerca de 2% ateus e o resto são outras religiões. Toda essa diversidade religiosa poderia causar grandes problemas em uma África unificada, já que já ocorreram guerras sangrentas na África por motivos religiosos. Apesar de ser um continente extremamente pobre, a África é um dos continentes com mais recursos naturais do mundo, como diamante, ouro, prata, urânio, petróleo e outros. Esses recursos naturais, se bem utilizados, poderiam ajudar muito o país em um futuro próximo.
O país África também teria grandes diferenças nas paisagens, como o deserto do Saara, savanas, cataratas Vitória, florestas, cordilheira do Drakensberg, crateras de Borkluk, entre outros. Porém, nem tudo são flores. O país teria grandes problemas a resolver. Dos 30 países mais pobres do mundo, estão localizados na África. Cerca de 50% da população da África subsaariana vivem com menos de $2 por dia, ou seja, estariam abaixo da linha da pobreza. O país também teria que lidar com vários problemas de saúde. A África subsaariana é o lugar com o maior número de pessoas infectadas com HIV. Em países como a África do Sul, esses números chegam a mais de 15% da população. Cerca de 70% de todas as mortes causadas pela doença acontece aqui. Além disso, existe o risco de outras doenças perigosas se desenvolverem e se espalharem mais facilmente, mas isso poderia mudar no futuro, com o aumento da condição de vida dos habitantes. O índice de analfabetismo também seria bem alto, comparado com outros continentes, com cerca de 36% sendo considerados analfabetos. No entanto, esses números variam de país para país. Por exemplo, na Líbia, cerca de 94% são alfabetizados. Já no Sudão do Sul, são somente 27%.